Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar o exemplo de movimento uniforme. Sou o professor Márcio e espero esclarecer as dúvidas de vocês. Então na aula 4 nós resolvemos um exemplo, o exemplo 5 sobre movimento uniforme. E nessa aula vamos continuar este exemplo. Então veja aqui, no exemplo 5, dois automóveis A e B percorrem uma estrada retilínea. Observando o movimento desses dois veículos, conforme representado na tabela abaixo, responda. Então, esse exemplo nós já vimos na aula 4, mas nessa aula a gente vai continuar resolvendo ele, porque tem mais perguntas sobre esse exemplo. Então, perceba aí como vocês, quem assistiu a aula 4 já sabe, que o automóvel A ele vai ter uma posição inicial de 0 metros e uma posição final de 200 metros. E o automóvel B vai ter uma posição inicial de 280 metros e uma posição final de 0 metros. Nós temos aqui tempo inicial de 0 segundos e tempo final de 40 segundos. Para a gente entender melhor sobre isso, eu representei aqui numa reta. Cada reta, que é a trajetória retilínea, representa um automóvel. Então veja aí que a primeira representa o automóvel A e a segunda representa o automóvel B. Então veja aí que o automóvel A ele vai sair da posição inicial 0 metros. E num tempo inicial de 0 segundos. O automóvel B vai sair numa posição inicial de 280 metros. Isso para um tempo inicial de 0 segundos. Então veja que eles vão partir desse ponto e eles vão se encontrar em uma região. Então veja aí, vai ter um certo tempo, que eu não sei qual é, que eles vão ter a mesma posição. Eles vão ter a mesma posição. E depois cada um vai continuar no seu destino. E veja que o automóvel A vai chegar na posição final de 200 metros. Enquanto o automóvel B vai chegar na posição final de 0 metros. Porque eles vão atingir um tempo final de 40 segundos. Ambos vão atingir esse tempo final. Vamos ver o que diz a primeira pergunta. A primeira pergunta diz: qual é o tempo em que estes automóveis vão se encontrar? Então vai ter um certo tempo que estes automóveis eles vão apresentar as mesmas posições. Então posição A vai ser igual a posição B. Na aula anterior a gente calculou as velocidades para ambos. Então, se vocês querem ver aí como calcula a velocidade, assistam o vídeo 4 do meu canal. Então, a velocidade do automóvel A ela foi igual a 5 metros por segundo. Essa é a velocidade do automóvel A. O automóvel B foi igual a menos 7 metros por segundo. Por que a dele deu velocidade negativa? Porque ele vai no sentido contrário, como vocês já viram, né? O automóvel B ele vai no sentido para a esquerda, por isso que a velocidade é negativa. E o automóvel A vai no sentido direita, que é o sentido adotado na trajetória. Por isso que
ele tem velocidade negativa. Deixa eu só apagar aqui e refazer aqui a flechinha. Então vejo que o automóvel A vai para a direita, por isso que a velocidade é positiva. Então a gente tem condição de montar a função horária da posição. Então posição de A é igual posição inicial, que é igual a 0 mais 5 vezes o tempo. Posição de B, que é igual a 280, que é a posição inicial, menos 7 vezes o tempo. Essa é a posição inicial. Essa é a equação do automóvel B. 7 vezes o tempo. Então a gente vai usar essas duas equações aí para calcular o tempo. Esse tempo que eles vão se encontrar. Então nós sabemos que as posições vão ser iguais. Então podemos igualar as equações. Sabemos que posição de A é 0 mais 5 vezes o tempo, igual posição de B, que é 280 menos 7 vezes o tempo. Então, igualando essas equações, a gente pode passar o 7 para cá, da igualdade. Vai ficar 5 vezes o tempo mais 7, porque quando passa para o outro lado da igualdade, o sinal fica positivo. 7 vezes o tempo, que é igual, mantenho o 280 para cá, da igualdade, e passo o zero para cá. Só que o zero não acrescenta em nada, então 280 mais 0 é 280. Então, somando esses dois lados da expressão, vai ficar 12 vezes o tempo, que é igual a 280. Eu isolo o tempo e passo dividindo. 280 dividido por 12 280 dividido por 12, a gente terá 2, 12 vezes 2, 24 para 28, sobra 4. Vai dar 12 vezes 3, 36 para 40, sobra 4. 23,3 aproximadamente, que é uma dízima periódica, então a gente arredonda para 23,3. Então esse é o tempo em que eles vão se encontrar. Então sabemos que esse é o tempo, e para saber a posição basta pegar uma das duas equações. Vou pegar a equação A, que é mais fácil. Então posição de A é igual a 0 mais 5 vezes o tempo. Como 0 não é nada, então eu vou deixar somente essa parte da equação. 5 vezes 23,3. Se vocês multiplicar, vocês vão encontrar a posição em que eles vão se encontrar. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 3, 15, 16. 5 vezes 2, 10. 11. Então, vamos encontrar a posição de 116,5 metros. Então é isso, pessoal. Eu sou o professor Márcio. Se inscreva no canal Descomplicando a Física com o professor Márcio. E não esqueça de curtir esse vídeo. Até mais.